Fala família! Nesse vídeo a gente vai tratar de forma bastante objetiva das principais técnicas de estudo que a gente vai utilizar no desenvolvimento do nosso trabalho. E como primeiro pilar que eu quero assentar aqui para a forma como a gente vai trabalhar é a preferência que a gente vai dar sempre a utilizar o material escrito para trabalho. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente vai dar sempre preferência a trabalhar seja por meio de PDF, de apostilas ou de doutrinas, de livros especificamente, do que trabalhar por meio de aulas ou videoaulas. E a gente vai dar 3 fundamentações para vocês, para essa nossa preferência. O primeiro fundamento que a gente tem para apresentar é o fato da leitura de um material escrito ela ser mais eficiente no quesito tempo do que assistir a uma aula, seja ela presencial ou seja videoaula. O tempo que um professor demora para explanar ali para uma turma ou para um grupo um tema, a gente consegue trabalhar por um bom material escrito em até 3 vezes menos o tempo. Então a gente ganha muito em velocidade no estudo pelo material. Mesmo no caso de videoaulas, que existem as opções ali da gente acelerar a aula do professor, mudando a velocidade de divulgação daquele vídeo, mesmo assim o estudo por material ele sempre vai ser mais eficiente no quesito tempo. Um segundo ponto de vantagem que a gente tem na utilização de material escrito é que o material escrito ele tende a ser mais completo, obviamente, em regra, do que uma aula ou uma videoaula. Por quê? Aquele material escrito ele foi produzido por um autor ou por um grupo de autores que escreveu, leu, releu, revisou, pesquisou com calma e com tranquilidade todos os pontos que estariam ali escritos. Por outro lado, na aula, por mais experiente que seja um professor, pode ocorrer de naquele dia ele passar direto por determinado ponto, não abordar com a profundidade necessária um outro ponto, enfim, as diversas variáveis que podem estar ali inseridas no contexto daquela aula que está sendo dada naquele dia ou daquela gravação que está sendo dada naquele dia, deixam de interferir na publicação de um material escrito, o qual vai ser revisado diversas vezes com calma e com tranquilidade. Então, muito provavelmente, ele vai ter uma completude ali de materiais e de profundidade necessárias ao que se propõe, bem mais específica do que aulas ou videoaulas. E como terceiro e último ponto que dá a nossa preferência a trabalhar com material escrito é o fato de que no material escrito o aluno ele possui muito mais liberdade para, de certa forma, individualizar o estudo dele do que por meio da videoaula. A aula ou a videoaula, o professor está trabalhando com uma quantidade enorme de alunos, seja 50 alunos que estejam naquela aula, sejam alunos de todo o Brasil. Então o professor, ao preparar e expor essa aula, em regra, 99% dos casos, ele tem que fazer um nivelamento daqueles alunos. Ou seja, ele vai começar desde o ponto mais básico até o ponto mais profundo, muitas vezes não chegando nesse ponto mais profundo, justamente porque o tempo é escasso ou porque a demanda dos alunos não chega a esse ponto. Mas enfim, esse professor ele vai ter que fazer um nivelamento em que ele vai tratar igualmente de todos esses temas, do mais básico ao mais profundo, para conseguir atender aquela gama, aquela variedade de alunos que ele vai ter ali. Ele vai ter alunos básicos e alunos avançados. E ele vai ter que se preparar para atender a demanda de todos esses alunos, o que necessariamente vai acabar tomando de você um tempo que não necessariamente você precisaria. Por exemplo, o professor vai trabalhar ali diversos conceitos iniciais que você, como aluno intermediário ou avançado, já domina. Então, aquilo ali para você é um tempo que poderia estar sendo muito melhor aproveitado em outro estudo, em outra leitura, em outra atividade. Então, ao contrário, se você está ali trabalhando com a sua doutrina ou com o seu material em PDF, você tem a liberdade de saber aonde você tem que focar. Você sabe o que você precisa focar naquele momento e você pode despender por você próprio qual tempo que você vai determinar para cada ponto daquele que está sendo estudado. Da mesma forma, por exemplo, você está ali revisando um tema que você já tem bastante domínio. Aquela parte inicial você já domina completamente. Você vai sim ler, você vai sim revisar, mas você vai fazer uma passagem bem rápida por aquilo e vai acabar focando a maior parte do seu tempo nos pontos que você sabe que você tem mais fragilidade, que você sabe que você precisa reforçar. Ou seja, você vai distribuir dentro daquele tema que tem que ser tratado qual que você vai colocar mais foco, mais tempo e mais energia e qual que você vai colocar menos, porque você sabe as suas necessidades. No caso de aulas e videoaulas com professores, os professores não podem atender dessa forma individualizada as necessidades de cada aluno. Eles vão expor de uma forma genérica, normalmente nivelando por baixo. Ou seja, você vai acabar perdendo muito tempo em pontos que não são importantes para você e muitas vezes um ponto que você tem necessidade de aprofundamento, o professor pode acabar passando rápido porque ele julga que não é interessante. Ou seja, no material você consegue
atribuir o tempo, atribuir a energia que você vai despender em cada ponto daquele material, daquele tema que está sendo trabalhado, o que a gente não conseguiria de forma alguma fazer em aulas e videoaulas. Fincado esse pilar de trabalho nosso, utilizando sempre materiais escritos, nós vamos agora, naturalmente, abrir uma exceção, tá? Como toda regra, há exceções. No nosso caso, concursos voltados para agentes da autoridade policial, ou seja, escrivães, agentes, investigadores, oficiais de cartório. A nomenclatura varia muito no Brasil inteiro, dependendo do estado e da instituição. Mas para esses concursos, a gente vai utilizar as videoaulas nos casos em que a gente trabalhar temas que nós tenhamos dificuldades. Em regra, tá? Alunos formados em Direito, vamos ter dificuldade em quê? Informática, raciocínio lógico, estatística, contabilidade. No caso de quem for fazer concurso para a Polícia Federal, por exemplo, essas duas últimas disciplinas. São disciplinas mais voltadas para a área de exatas, que fogem na parte jurídica. Então elas vão trazer dificuldade natural para 90% dos alunos. Se isso acontecer com você, fica tranquilo. Nesses casos, se o aluno tiver muita dificuldade de trabalhar pelo material escrito, ele de fato não conseguir compreender o que o material tenta trazer para ele, a gente vai partir para as aulas ou videoaulas. Por quê? Aí qual é a grande vantagem da aula e da videoaula? Na aula e na videoaula, ao contrário do material, a gente tem ali toda a didática do professor agindo. O professor vai fazer de tudo para que você compreenda de uma forma mais fácil aquele tema. No material escrito, a gente tem ali posto de forma fria aquele tema. Então, se você não compreendeu da primeira vez, se esforçou, leu de novo e não compreendeu novamente, dificilmente aquilo ali vai entrar na sua cabeça e vai ser compreendido sem o auxílio de alguém, no caso, o professor. Tá? Então, nesses casos, em que forem temas que a gente tiver dificuldade, a gente vai trabalhar por meio de aulas e de videoaulas. É a única exceção. Normalmente, para quem é formado em Direito, são as matérias da área de exatas. E para os alunos que são formados em outras áreas, que não a área jurídica, alguns passam a ter alguma dificuldade em alguns pontos específicos ali da área do Direito, ou então na parte inicial do Direito. Tá? Aquela parte inicial de cada disciplina, eles têm dificuldades em pegar inicialmente o raciocínio jurídico. A gente pode sim ali também empregar as aulas ou as videoaulas para auxiliar nesse sentido. O segundo pilar que a gente vai considerar agora na leitura dos nossos materiais escritos, que já estão definidos como nosso mote de trabalho, é que a gente vai fazer essa leitura com qualidade. Tá? O que eu quero dizer que a gente tem que fazer uma leitura com qualidade? Eu estou aqui já me referindo aos alunos que se preocupam demais com o cumprimento de metas. Tá? Não estou dizendo que o cumprimento de metas não é importante, mas o cumprimento de metas ele deve vir sempre e necessariamente alinhado com a qualidade. Se a gente tiver velocidade sem qualidade, a gente está fazendo um trabalho totalmente inócuo. O que eu quero dizer com isso? Muitos alunos chegam aqui, recebem as metas e ficam extremamente preocupados no momento de enviar o seu relatório semanal. Professor, eu tenho que cumprir todas as metas que foram feitas. E para tentar cumprir essas metas que foram feitas, ele começa a fazer uma leitura acavalada. Ele vai lendo de qualquer forma, ele vai fazendo uma leitura dinâmica, uma leitura rápida, simplesmente para dizer que cumpriu a meta e no final da semana mandar um relatório todo bonitinho, como se tudo fosse cumprido. Mas na prática ele não está compreendendo o material que ele está estudando, ele não está absorvendo o conteúdo que é necessário. No dia que você for fazer a prova do seu concurso, ninguém vai perguntar para você se no último ano você cumpriu, em tese, todas as metas que te passaram. O que vão te perguntar são as questões que você vai ter que acertar. Então, ou seja, de nada vale eu dizer que eu cumpro as metas, eu ficar sempre finalizando as metas sem qualidade, se no final eu não vou ter conhecimento absorvido para responder as questões que vão cair na minha prova. O que te aprova em concurso é acertar questões. É isso. E para acertar questões eu preciso ter o conhecimento necessário para isso. Bater metas é importante apenas se vier junto com qualidade, velocidade e qualidade. Se nós tivermos uma disputa entre velocidade e qualidade, prefira sempre qualidade. E o que eu quero dizer com qualidade? Qualidade é você compreender o material que você está lendo, perfeito? Você vai pegar o material que foi passado e você vai ler com calma, com tranquilidade, entendendo tudo que está sendo passado. Você só pode finalizar a leitura de um material quando você for capaz de dizer eu entendi tudo que esse material queria me passar. E quando eu falo que eu entendi tudo que esse material queria me passar, eu não estou dizendo que você vai sair dominando aquele material, que você vai sair com aquele material decorado, que é uma outra falha que muitos alunos têm inicialmente. O aluno pega aquele material, é um material novo para ele lê aquele material e quando ele vai trocando de parágrafos, ele vai tendo a impressão de que ele já esqueceu o que ele acabou de ler. Então ele lê,
volta, lê e volta. E no final ele fica ali indo e voltando naquele mesmo tema por várias vezes, e uma leitura que era para demorar 2 horas vai demorar 5, 6 horas. Então, quando eu digo que você tem que ler com qualidade, fazer um estudo de qualidade, eu digo que você tem que compreender, mas que você não tem que decorar, pelo menos não nas primeiras leituras, tá? É normal que você leia aquele material e você vá aos poucos se esquecendo, tá? A gente vai analisar isso com mais calma quando a gente falar do nosso processo de revisão. Mas o que a gente tem que ter em mente? Fiz a leitura, entendi tudo que está no material. Ah, mas eu não estou com ele decorado, eu vou esquecer daqui a pouco. É normal, você vai esquecer mesmo. E depois você vai revisar tantas e tantas vezes quantas forem necessárias para que você grave aquilo. Mas na sua primeira leitura, na sua segunda leitura, você tem que estar preocupado em compreender o que está escrito. Tá? Independentemente se para compreender o que está escrito, você vai demorar mais do que o tempo que está previsto no seu cronograma. Se você demorar mais do que o tempo que está previsto no seu cronograma, o que você vai fazer? Você vai informar para a gente que você não conseguiu cumprir aquela meta dentro do tempo previsto, e nós vamos prever um novo período de estudo para que você possa finalizar aquele tema. E aqui vem alguns questionamentos clássicos dos alunos. Professor, eu estava fazendo um tema de direito penal, não consegui finalizar aquele tema de direito penal que está previsto para terça-feira, por exemplo. Eu continuo esse tema que eu não finalizei na quarta-feira, ou na quarta-feira eu faço o tema de quarta-feira? O tempo previsto para você estudar determinado tema está previsto no seu cronograma para determinado dia. Se você não finalizou, você não vai invadir o estudo do dia seguinte, da disciplina seguinte, com o tema que não foi finalizado. Por que a gente não faz isso? Se a gente fizer isso, a gente vai entrar numa bola de neve sem fim. Você vai começar a estudar o tema de terça-feira, você não acabou. Você vai pegar o tema de terça e vai continuar estudando ele na quarta, só que aí você não vai começar o tema de quarta. Aí o tema de quarta você vai começar na quinta. Ou seja, você seguiu totalmente ao contrário do que está previsto no seu cronograma. Eu não vou saber o que você está estudando, a gente vai começar a se confundir, a gente vai ficar perdido. E se eu for falar com você no WhatsApp, eu não vou ter a menor ideia do que você está fazendo naquele dia. A gente vai perder totalmente a organização que a gente está fazendo. Então, não consegui cumprir o tema de terça-feira, eu vou anotar aquilo ali e vou informar no relatório semanal. Professor, não consegui cumprir o tema de terça. Na semana seguinte, muito provavelmente, eu vou prever um tempo para você finalizar aquele tema. Perfeito? Mas, professor, então eu não posso pegar o tempo de uma disciplina e invadir na outra. Mas se, por exemplo, eu tenho direito penal na terça-feira e tenho direito penal na quinta-feira, eu posso terminar o tema de terça-feira na quinta? Pode, tá? Se você tiver 2 períodos na semana previstos para estudar a mesma disciplina, se você não finalizou o tema do primeiro período, você pode continuar ele no segundo período, perfeito? Sem problema algum. Você não pode invadir de uma disciplina em outra disciplina. Agora, uma outra possibilidade, professor, eu tenho tempo livre, ou então eu tenho tempo de contingência, tá? Tempo de contingência é um tempo que a gente coloca para alguns alunos justamente para que eles finalizem pendências anteriores daquela semana. Sim, seu tempo de contingência serve para você tentar finalizar temas que estavam pendentes. E se você tiver algum tempo livre extra, tá, que não vai invadir o horário de nenhuma outra disciplina, é claro que você pode finalizar o tema que está pendente. Inclusive, é bastante recomendado que assim o faça. Definido aqui que a gente vai trabalhar primordialmente com materiais escritos e que a gente vai focar numa leitura de qualidade, eu vou passar aqui algumas observações de como é que a gente vai fazer essa leitura, tá? Algumas técnicas que a gente vai utilizar junto com essa leitura. Primeiro eu quero que você perceba que a leitura é um método de estudo passivo. O que são métodos de estudo passivo? Métodos de estudo passivo são métodos de estudo que têm pouco engajamento daquele que está estudando. Ou seja, quando você vai simplesmente ler, você tem uma mera absorção daquele conteúdo. Você pega aquele conteúdo e coloca para dentro da sua mente. Tá? Da mesma forma, quando você assiste uma aula, você pega aquele conteúdo que o professor está jogando e coloca para dentro da sua mente. As técnicas de estudo ativa, ao contrário, elas fazem com que aquela pessoa que está estudando, de certa forma, interfira no conhecimento. Ela tem uma postura ativa frente àquele conhecimento, que é o caso, por exemplo, de eu dar uma explicação, de eu dar uma aula, de eu responder questões. São métodos de estudo ativos, perfeito? Então, nós temos aqui que a gente vai utilizar primordialmente um método de estudo passivo, que, em regra, traz uma absorção menor do que os métodos ativos. Como é que a gente vai fazer, então, para aumentar a eficiência dessa técnica de estudo que a gente vai ter? A gente vai aplicar pequenas técnicas conjuntas à leitura. Primeiro, pesquise sempre. Você está lendo,
Você, como disse, tem que ter qualidade, tem que compreender. Não entendi, professor, fiquei com dúvida, não sei o que é isso. Pare a sua leitura e pesquise. Vá no Google, vá no seu material de apoio, vá na doutrina, vá no YouTube, dê um jeito de sanar aquela dúvida antes de seguir no estudo, perfeito? Pesquise. Pesquisar é uma excelente técnica de estudo, fundamental. Aquilo que você tem dúvida, pergunta para o colega do lado te fala com facilidade, você pode até decorar, mas se você perder o seu tempo pesquisando, a chance de você gravar aquilo ali é muito maior do que se você tiver uma resposta fácil e rápida. Então, está fazendo a sua leitura, teve dificuldades, pesquise. Ou então está fazendo a sua leitura, foi citado ali um instituto que você não conhece muito bem, pare e pesquise. Outro ponto, está fazendo a leitura de determinado material, principalmente da parte jurídica dos nossos materiais, perfeito? Dos nossos temas de estudo. Está sendo citado determinado artigo da lei, você vai saber que aquele artigo ou aquele dispositivo legal foi citado, você vai estar sempre junto com o seu vadimeco ao lado, acompanhando a leitura da lei. Estamos tratando aqui do artigo que se refere à legítima defesa. Como é que a legítima defesa está referida na lei? Você vai ficar o tempo todo fazendo esse link entre o seu material e a letra da lei. Esteja sempre com o seu vadimeco perto, esteja sempre com o seu computador ali, com as leis disponíveis. Ou seja, você vai pesquisar o que tiver dúvida e todos os dispositivos que forem sendo trabalhados, você vai estar sempre atento à leitura dos dispositivos legais em si, dos dispositivos legais de maneira crua. Outro ponto, você vai rabiscar o seu material, você vai sublinhar o seu material, você vai fazer anotações no seu material e você vai marcar o seu material, tá? Todas essas atividades vão fazer com que você preste mais atenção a pontos que são mais importantes daquele material. Aquilo ali vai te ajudar a gravar os temas que estão sendo trabalhados. Então, sublinhe o que achar importante, escreva ao lado expressões-chave, palavras-chave que você julgar importante, marque explicações que você julgar importante, marque palavras e expressões-chave que você julgar importante. Agora, tenha critério, tá? Muitos alunos vão marcar, eles marcam o livro todo, marcam a apostila toda. Você tem que fazer uma seleção bastante objetiva e prática do que é mais importante para você fazer a marcação. Quanto às marcações, tá? Já adiantando aqui um ponto que a gente vai trabalhar mais para frente, nesse mesmo vídeo, eu peço que você tenha sempre duas cores de marcações, tá? Você pode escolher a cor que você preferir. Eu, quando estudava, eu trabalhava com marca-texto amarelo e com marca-texto verde, tá? Quando eu estudava, eu faço isso até hoje nos livros que eu leio, até livros que eu leio de lazer, eu faço marcações até hoje com essas duas cores. Amarelo, você vai fazer marcações de partes maiores do texto, partes que tem ali explicações que são fundamentais que você grave, perfeito? Marca-texto verde, você vai marcar palavras e expressões-chave. E o que são palavras e expressões-chave? São termos que resumem de uma forma bastante objetiva a ideia central daquele texto, tá? E isso é fundamental para a gente. Então, use sempre duas cores. O amarelo para partes mais extensas, explicações que você precisa saber, e o verde para palavras e expressões-chave. E por que eu estou sendo tão enfático na necessidade de você fazer marcações durante a sua leitura e de utilizar duas cores com propósitos distintos nessa marcação? Porque essas marcações elas vão ser utilizadas para que a gente possa produzir o nosso resumo ao final da leitura. Tá? Um panorama geral sobre a produção de resumos. Tá? Os resumos eles são fundamentais, primeiro porque eles são uma técnica estudativa importantíssima, então eles vão trazer um resultado muito bom. Produzir um resumo é uma excelente forma de estudar. E segundo, porque os resumos eles são fundamentais para que a gente possa manter um processo de revisão constante. Tá? Sem os resumos a gente não consegue fazer uma revisão de uma forma acelerada que faça o nosso cérebro de fato gravar os temas que estão sendo estudados. Então o resumo ele se torna primordial para a gente. Só que como é que funciona o resumo clássico? No resumo clássico, o aluno vai pegar ali um tema de 50 páginas e vai fazer ali a cópia das partes que ele acha mais importante, e esse tema de 50 páginas vai virar um tema de 10 páginas, de 5 páginas, certo? Então a gente vai perder um tempo enorme produzindo aquele resumo, porque escrever 5 páginas, fazendo a seleção do que é mais importante, vai te consumir bastante tempo. E a gente vai ter sempre, a partir desse tempo, dificuldades de avançar com velocidade no edital. E um outro problema, esse resumo, apesar de ser muito menor do que o material inicialmente
estudado, inicialmente proposto, ele ainda é um material grande. A leitura daquelas 5 páginas ainda não vai ser ágil o suficiente ou ter velocidade o suficiente para que eu consiga fazer a revisão de diversos temas por dia. Então a gente vai adotar o que a gente chama de RPC, que é a técnica do resumo por palavras-chave. Primeiro, vamos definir o que é palavras-chave, como a gente já fez. Palavras-chave são palavras e expressões que resumem, tá, de forma bastante objetiva a ideia central de determinado assunto. Então, durante a nossa leitura, a gente vai fazendo as marcações, vai marcando as palavras e expressões-chave e vai marcando ali as explicações que são importantes a gente ter em mente. Finalizamos a leitura. Tá? Quando a gente finaliza a leitura, a gente vai fazer uma releitura de tudo que foi marcado, seja de amarelo, seja de verde ou nas cores que você preferir. Dessa releitura, a gente vai fazer uma seleção das palavras e expressões-chave que vão entrar no nosso resumo. A gente vai pegar ali uma folha, vai pegar o seu computador e vai começar a colocar ali no papel as palavras e expressões-chave, seguindo uma ordem lógica e didática. Se você preferir, você pode fazer esquemas, tá? No sentido de fazer como se fossem mapas mentais, setinhas, círculos, ligando uma palavra-chave à outra, colocando ali o relacionamento entre aquelas expressões. Mas isso não é necessário, tá? É uma preferência do aluno. Alguns alunos gostam de fazer isso, se sentem bem e ajuda a gravar mais, outros alunos são mais simples e não gostam de fazer esse trabalho todo. Então isso daí fica bastante ao critério do aluno. O importante é que ele faça o resumo de palavras-chave. Esse resumo vai ser muito rápido a gente fazer, porque 90% do trabalho dele a gente vai fazer durante a leitura, com simples marcações, e depois ali uma seleção, quando a gente for fazer uma revisão final ali daquele tema, após ter finalizado a sua leitura. Da mesma forma, a leitura desse resumo ela vai ser extremamente rápida. A gente vai ler um resumo com palavras-chave de determinado tema, e aí em 5 minutos no máximo, tá? 5, 10 minutos estourando se for um tema bastante extenso. Então a gente vai fazer uma produção rápida desse material e uma leitura rápida desse material quando a gente se propor a isso. Isso daí a gente vai trabalhar ali no vídeo de revisões, como é que a gente vai utilizar da forma correta esses resumos por palavras-chave. Um outro aspecto fundamental sobre o nosso resumo por palavras-chave, o RPC, que o torna tão interessante para o trabalho que a gente vai desenvolver, é o fato dele transformar uma leitura de resumo, que a princípio é um método de estudo passivo, como a gente já citou, num método de estudo ativo extremamente eficiente. E como é que ele faz isso? Tá? Eu vou usar primeiramente aqui uma analogia com a nossa memória de infância para a gente entender isso melhor. Quando algum parente seu está contando de algum evento que já ocorreu há muito tempo, no começo da sua infância, muitas vezes você não se lembra daquele evento no primeiro momento que ele fala. Mas ali ele vem e cita um determinado detalhe daquele evento. E a partir daquele detalhe a sua memória vai recuperar toda a extensão daquele evento, certo? Então era um fato que você não se recordava inteiramente, mas alguém pegou um pequeno detalhe daquele fato que faz com que você lembre dele de forma completa. Isso é extremamente normal para a gente, isso é bastante cotidiano, principalmente quando se trata de memórias de infância. Tá? Esse pequeno detalhe que alguém fala, que te faz rememorar todo aquele evento, todo aquele fato, é conhecido como gancho ou gatilho de memória. A gente vai utilizar no resumo por palavras-chave as palavras-chave exatamente como gancho ou gatilho de memória. No RPC, a gente só vai ter aqui aquelas palavras-chave e aquelas expressões-chave colocadas ali. A gente não tem nenhum texto situando o contexto daquelas palavras-chave, explicando o funcionamento dos temas que estão tratados naquelas palavras-chave. Ou seja, você vai ler aquela palavra-chave e seu cérebro vai utilizar aquela palavra-chave como um gancho, como um gatilho de memória, para que você se lembre todo o contexto que ela está inserida. Aquela palavra-chave vai fazer com que seu cérebro trabalhe e desenvolva todo um raciocínio em cima daquele tema. Ou seja, nós temos uma leitura, que a princípio é um método de estudo passivo e com um pouco menos de eficiência, transformada numa atividade totalmente ativa, que vai fazer o seu cérebro trabalhar a partir daquilo que ele está lendo, rememorar a partir daquilo que ele está lendo, o que torna essa técnica extremamente eficiente. Por fim, como última vantagem do RPC, que vai servir para todas as carreiras que a gente trabalha aqui, mas principalmente para as carreiras de autoridade policial, de delegado de polícia, é o fato que essas palavras e expressões-chave, elas são padrões de correção de provas discursivas. O que eu quero dizer com isso? Aquele examinador que vai corrigir sua prova discursiva, ele vai corrigir centenas de provas discursivas. Então ele vai ter que fazer aquele trabalho de uma forma bastante mecânica. E como é que as bancas organizam isso?
As bancas, ao tratar de determinado tema, elas pegam palavras, expressões-chave ou dispositivos legais, quando se tratar de matérias jurídicas, que devem ser necessariamente colocados naquelas questões para que haja pontuação. Ou seja, aquela palavra-chave, 1 ponto. Aquela expressão-chave, meio ponto. Aquele dispositivo legal, aquela súmula, mais 1 ponto, mais 2 pontos. Ou seja, palavras e expressões-chave são padrões de correção. A partir do momento que você decora aquelas palavras e expressões-chave, já que você vai fazer essa leitura do RPC inúmeras e inúmeras vezes, ao fazer suas provas discursivas, você necessariamente vai utilizar aquelas palavras e expressões-chave e vai aumentar de forma grandiosa a sua pontuação, tá? Então, além de ser uma excelente técnica de estudo por todos os fatores que a gente já analisou, isso vai ser um excelente reforço nas nossas provas discursivas. Finalizadas essas breves considerações sobre as técnicas de estudo que a gente vai implementar e principalmente sobre o RPC, no próximo vídeo a gente vai trabalhar sobre as nossas revisões, onde o RPC vai ser um instrumento fundamental. Até a próxima, família!